Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, aquela hora do... Vamos aprender? Então, gente, hoje a gente vai aprender a reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato. A gente também vai dar uma pincelada e rememorar o que a gente já viu nas aulas passadas, sobre estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições. O que eu falei muito de coesão, então a gente vai tratar dessas duas habilidades hoje. Pois bem, vamos identificar que quando há um fato, há opiniões sobre esse fato. E pode ser que elas sejam diferentes. O que é mais comum e que é o meu pedido para que você, ao fim da aula, você consiga identificar num discurso, na leitura ou na audição de opiniões, que elas são diferentes sobre o mesmo fato. Mas professor, eu não estou entendendo. O senhor está falando aí, está muito nebuloso, eu não estou conseguindo entender. Vai entender agora. Presta atenção. Vamos falar de filme. Qual é o seu filme preferido? Aquele lá que você já assistiu mais de uma vez, aquele lá que você conta dele para todo mundo. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Ele é o filme preferido de todas as pessoas? Ou melhor, de todos os seus colegas? Ou melhor ainda, da sua família, da sua casa? Eu acho que não. Cada um tem um gosto diferente. Então, você já consegue associar aí com a nossa habilidade? A gente está falando de um filme, o filme é o fato. Mas há opiniões sobre esse filme. Você gosta muito, você ama esse filme. Mas talvez o coleguinha aí do lado nunca tenha nem assistido. E se ele já teve oportunidade de assistir, talvez ele nem tenha esse desejo, porque não chama a atenção dele. Você está entendendo que pode haver opiniões diferentes sobre o mesmo fato? E eu vou continuar nessa pegada. Por exemplo, desenho. Desenho é polêmico. Eu tenho os meus desenhos preferidos da infância, que eu assisto até hoje. Só que se você perguntar aí dos seus colegas, ou até mesmo do professor, talvez o desenho preferido do professor não seja o mesmo do seu. Tá começando a entender? Opiniões diferentes sobre um fato? Anime. Qual é o teu anime preferido? Todos que você conhece, tem esse anime que você falou aí, que você pensou como preferido deles? Dorama. Que tipo de dorama você gosta mais, né? Qual temática, qual ali o tipo? Será que é o mais dramático, um de terror? Qual é o seu preferido? O seu preferido é o de todos? Certeza que não. Então, há um fato, há uma situação e há olhares diferentes sobre esse fato. Só que aqui na conversa fica muito fácil de você identificar porque eu estou explicando. A questão é você entender esse primeiro momento e depois, nos nossos exemplos, nos textos e principalmente no exercício, eu quero saber mesmo se você vai conseguir colocar o que você está entendendo, de analisar a opinião e depois verificar se cada opinião é igual, parecida ou totalmente divergentes. Vamos para um exemplo? Agora, a intenção é que fique muito claro para vocês que pode haver diversas opiniões sobre o mesmo fato. Prestem atenção. Serão perguntas aleatórias, onde eu vou captar as respostas delas. Professora Arleide, feijão por cima ou por baixo do arroz? Olha, veja bem, eu não gosto nem por cima e nem por baixo. Eu gosto ao lado do arroz. Olha, pra mim o feijão tem que ser por cima do arroz, que a gente vem ali molhando o arroz, regando o arroz com o feijão. Então, pra mim, tem que ser por cima. Agora, professora Arleide, qual o seu peixe preferido? Eu gosto muito de tambaqui, acho um peixe assim saboroso. Pra mim, uma matrinchã recheada, maravilhosa. Vamos continuar nessa questão culinária. Tapioca, professora Arleide, com queijo ou com tucumã? Tapioca para mim tem que ser com tucumã, né? Coisa da nossa terra, gostoso. Com queijo coalho. Muito bom. Professora Arleide, tacacá, mais doce ou mais azedinho? Tacacá mais azedinho, né? Fica mais saboroso, aquele azedinho bem gostosinho. Pra mim tem que ser o doce, maravilhoso. Muito bem, agora para finalizar, eu vi que a senhora fez um coração. Veio aqui na minha mente uma pergunta. Professora Arleide, garantido ou caprichoso? Com certeza caprichoso, né, meu amigo?
Agora vamos ver a professora Clides. Professora Clides, pelo seu coração, não sei. Pela sua camisa, não sei. Garantido ou caprichoso? Garantido. Óbvio, tava na cara. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nas revistas impressas, há sempre uma parte, uma seção que coloca os comentários sobre a edição anterior da revista. Por exemplo, digamos que eu estou lendo uma revista que saiu em setembro. Nessa revista de setembro vai estar os comentários do que as pessoas que leram acharam da edição anterior, do mês passado, do mês retrasado. E nessa seção eu trouxe 2 exemplos. Aí vocês vão ter que perceber que sobre o mesmo fato, sobre uma mesma edição da revista, pode acontecer que haja opiniões diferentes, mas eu quero que você perceba se há ou não. Vamos lá para o texto 1. O primeiro comentário é o seguinte: achei muito interessante e de bom gosto a edição especial Mulher, junho de 2007, principalmente a reportagem, abre aspas, 10 coisas para ter antes de morrer, fecha aspas. A revista novamente nos brindou com um excelente presente. Parabéns pelo trabalho. Esse foi o nosso primeiro comentário, nosso primeiro texto, né, com uma visão super positiva da revista. Agora a gente vai ler o texto 2, o segundo comentário. Preste atenção. Interessante a edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência. Novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias. Aí, entre parênteses, abre aspas. 10 coisas para ter antes de morrer. Fecha aspas. A pessoa aí colocou entre parênteses. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais gostaria de ser informada. Então, voltando agora para cá para a gente analisar. Olhando, analisando, refletindo sobre os 2 textos. Vamos rememorar. O primeiro foi só elogios. Parabenizou, elogiou bastante. A primeira pessoa ficou muito satisfeita com a edição da revista, sobretudo, né, o texto que falava das 10 coisas para ter antes de morrer. Foi uma avaliação super positiva, mas no texto 2, ela até começa a elogiar a revista. Fala ali umas belas palavras, mas quando chega na parte do 10 coisas para ter antes de morrer, aí não foi elogio, muito pelo contrário, foi uma crítica severa, muito dura, ou seja, uma visão totalmente negativa do que ela leu. Aí a gente entra em comparação e aí a gente consegue ver esse contraste. Qual é o fato? O fato que é 10 coisas para ter antes de morrer, essa matéria aí. Uma opinião elogiou e a outra achou ruim. Vocês conseguiram perceber? É essa habilidade que a gente tem que aprender hoje. Saber que pode haver 2 opiniões diferentes sobre o mesmo fato. Agora, vocês lembram que no início da aula eu falei que a gente vai trabalhar 2 habilidades? Que a gente vai revisitar o conceito de coesão, que é por substituição, para evitar repetição de alguns termos. E sabia que no texto 1, que a gente acabou de ler, em outra habilidade, sabia que ele serve para esse momento de coesão? Porque no comentário a pessoa utilizou um elemento coesivo muito bom, que foi a repetição, que ela poderia repetir um termo e ela não repetiu. Ela substituiu para dar mais fluidez no texto. Mas professor, eu não percebi isso. Onde é que o senhor viu isso daí que eu não vi? Vou te mostrar agora. Lembra lá no texto 1. Vamos ler de novo. Achei muito interessante e de bom gosto a edição especial Mulher, junho de 2007. Principalmente a reportagem, abre aspas, 10 coisas para ter antes de morrer. A revista novamente nos brindou com um excelente presente. Parabéns pelo trabalho. Perceba que o sujeito do período está lá. De quem está sendo falado? A edição especial Mulher. E aí no segundo período, após o ponto seguido, ela vai retomar uma fala sobre esse mesmo sujeito, sobre essa mesma situação, a edição especial Mulher. E ela não precisou repetir todas essas palavras. Ela substituiu a edição especial Mulher por a revista. Ela colocou um sinônimo
Então isso daí foi um elemento coesivo muito bom que a pessoa que comentou utilizou. Percebe-se que ela tem essa preocupação de colocar elementos coesivos. E assim, explorando, aprofundando ainda mais, se ela viesse a continuar esse texto, se referindo à revista de novo, ela já poderia colocar um pronome aí, no caso ela, né? A revista novamente nos brindou, ela continua excelente. Eu já não repeti a edição especial mulher e eu já não repeti a revista. Eu já coloquei o pronome ela, o pronome pessoal. Perceba como a coesão textual é nossa parceira? Espero que tenha entendido. E aí, bonito e bonita, tudo bem? Sou a professora Luana Jensen e a dica de hoje é sobre substituições em um texto. Observem os exemplos comigo. A professora Luana veio à nossa escola. A professora Luana conversou com as turmas. Observem a diferença com o novo período. A professora Luana veio à nossa escola. Ela conversou com as turmas. Você identificou a repetição? Muito bem! Observem que vocês realizaram a substituição de professora Luana para o pronome ela. E isso contribui para a continuidade de um texto. Afinal, ao produzir um texto, fique atento às repetições para evitá-las. Essa é a nossa dica de hoje e espero que tenham gostado. Até o próximo Sexto Tempo! Então, gente, que tal aplicar tudo isso que a gente aprendeu hoje nos exercícios, hein? Vamos exercitar? Questão 1. Sobre a implantação de câmeras de vigilância em espaços públicos. Duas opiniões são apresentadas. Opinião A, abre aspas. A medida aumenta a segurança e inibe a prática de crimes, fecha aspas. Opinião B. A medida viola a privacidade e cria um ambiente de controle excessivo, fecha aspas, entre aspas no caso. Qual é a posição central que as diferencia? A. Ambas priorizam a liberdade individual. B. Ambas focam em soluções tecnológicas. C. A primeira valoriza a segurança coletiva, a segunda os direitos individuais. E D. A primeira defende o Estado mínimo, a segunda o Estado intervencionista. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Voltando para achar o gabarito da questão, e o gabarito é a letra C. A primeira valoriza a segurança coletiva e a segunda os direitos individuais. Mas, professor, eu não achei isso. Como é que o senhor está dizendo? Eu não entendi muito bem. Lendo a primeira novamente, a medida aumenta a segurança. E aí a letra C está correspondendo, valoriza a segurança. E a B já defende, olha, está violando a privacidade. E aí a B já valoriza os direitos individuais. Vocês perceberam isso? Se não, podem ir por aquele outro caminho. Vai eliminando as absurdas, as erradas, que vai ficar a certa, que é a letra C, o nosso gabarito. Vamos para a questão 2? Questão 2. Em um debate sobre políticas ambientais, 3 participantes argumentam. Participante 1, abre aspas. A solução está em taxar empresas poluidoras, fecha aspas. Participante 2, abre aspas. Devemos investir em educação ecológica desde a infância, fecha aspas. Participante 3, abre aspas. A tecnologia verde resolverá os problemas sem mudar hábitos, fecha aspas. Qual elemento explica as diferenças entre essas opiniões? Letra A. O grau de confiança na ação governamental. B. A ênfase em diferentes atores sociais, Estado, indivíduos, mercado. C. A negação das mudanças climáticas. E D. A preferência por medidas punitivas. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Voltando para encontrar o gabarito da questão 2, que é a letra B. A ênfase em diferentes atores sociais. Quais são esses atores? O Estado, os indivíduos e o mercado. Mas onde está isso nos textos, professor? Vamos achar. No participante 1, no texto 1, tem a indicação do Estado. Taxar empresas. Isso é ação do Estado. Participante 2. Investir na educação. Educação de quem? Dos indivíduos. E o participante 3, a utilização de tecnologia verde. Isso é por conta do mercado. Então, realmente, o gabarito é a letra B quando ele enfatiza o papel desses 3 atores. Agora, vamos para o nosso desafio Educa Mais. Sobre a reforma educacional que propõe substituir aulas presenciais por EAD, Grupo X, abre aspas,
reduz custos e democratiza o acesso ao conhecimento. Fecha aspas. Grupo Y, abre aspas, prejudica a formação socioemocional dos estudantes. Fecha aspas. Qual conceito explica essa divergência? A. Concepções antagônicas sobre o papel da escola. B. Dados estatísticos conflitantes. C. Interpretações diferentes da legislação. E letra D. Níveis distintos da escolaridade dos debatedores. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, qual é o gabarito do nosso desafio Educa Mais? O gabarito é a letra A, concepções antagônicas sobre o papel da escola. Vamos lá, gente, vamos trabalhar com o item, com o desafio. Vamos trabalhar com o que ele dá pra gente. No enunciado está falando divergência. Qual conceito explica essa divergência? É bom que nesse momento do 9º ano, vocês já tenham um vocabulário que é utilizado nesses itens e nessas questões desse modelo. O que eu estou querendo dizer? Antagônicas, antagonismo, vem dessa questão de diferente, de divergência, onde um não concorda com o outro. Vocês estão percebendo que a A, ela completa o conceito que está sendo pedido no enunciado? Concepções antagônicas, diferentes. É bom que você já incorpore essa palavra no seu vocabulário. Pois bem, o grupo X vai por um lado, vai por um raciocínio, e o Y vai por outro, totalmente divergente. E o que vai explicar isso é a letra A, concepções antagônicas sobre o papel da escola. Deu para entender? Agora vamos relembrar, vamos ver no momento do O que aprendi hoje. Então, gente, o que aprendemos hoje? O que a gente viu? O que a gente precisa guardar ali para aplicar na nossa aula? Reconhecer posições distintas entre opiniões relativas ao mesmo tema ou fato, e isso é uma habilidade que envolve identificar o tema e as opiniões apresentadas em um texto. E a gente viu também, com uma série de exemplos, com uma série de dicas e ações que a gente fez aqui no nosso estúdio, a estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Ou seja, aqueles elementos coesivos ali que evita a repetição, que colocam uma substituição. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!